Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, a lição de número 10, Grandeza e Humildade. Nosso texto base se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 1 a 20. Enquanto você procura esse texto, pause e, após encontrar, dê play novamente para juntos estarmos lendo essa passagem, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir orientação do Santo Espírito de Deus aos nossos corações. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, oramos agradecidos pelo seu cuidado sobre nós, mesmo nesse período de pandemia, ó Pai. Pedimos agora a iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos compreender o que aqui está escrito, e assim possamos, ó Pai, aprimorarmos no conhecimento da sua palavra, e assim agradarmos mais ao Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Como eu mencionei, nossa lição é a lição de número 10, Grandeza e Humildade. As palavras, elas podem surtir efeito ou não. O que decide isso é a forma com a qual você as utiliza. E nessa oportunidade, nós vamos estar aprendendo um pouco a respeito da importância do nosso ofício de servir e aliviar as cargas uns dos outros. Nós diremos que as atitudes, elas podem ser bem-vindas e podem construir pontes em nossos relacionamentos. Nós vamos aprender um pouco mais a respeito de como colocarmos isso em prática. Tiago e João, no capítulo 10 de Marcos, eles aprenderam uma lição muito importante sobre a questão da humildade, quando eles tentaram alçar um cargo ou alçar um lugar de ocupação ao lado de Jesus. Eles aprenderam que maior é aquele que serve, maior ou aquele que se destaca mais é aquele que de fato está disposto a servir ao seu próximo. O caminho para nós sermos grandes aos olhos do Senhor é nós sermos humildes, é onde nós expressamos o serviço para os outros. E isso nos leva a compreendermos que será necessário muitas vezes nós sermos humilhados aos olhos dos outros. Não significa que nós vamos ser capachos do nosso próximo, mas significa que muitas situações, muitas ações
que para a nossa sociedade é de inferiorizar as nossas vidas, nós vamos ter que fazer muitas vezes. Por exemplo, para a nossa sociedade, aquele que pede desculpas quando está certo é fraco, é pequeno. E aos olhos do Senhor é a pessoa que é humilde e deseja a maior grandeza, que é de se assemelhar a Cristo Jesus. Por isso, se o nosso compromisso professo não nos assemelhar a Cristo Jesus, nós vamos estar, na verdade, indo por um caminho que não agrada. Nós vamos estar sendo falsos. Nós estaremos sendo falsos diante do Senhor. Por isso é importante nós entendermos isso. Entendermos o que de fato nós fomos chamados para fazermos, que é imitar Cristo Jesus. E para isso nós vamos aprender a respeito de como Jesus nos ensinou isso, que é o segundo ponto da nossa lição, ou o primeiro ponto nessa ordem cronológica aqui, que trata a respeito do caráter e as ações do servo. Quando nós lemos a passagem que nós acabamos de ler, algo deve chamar a nossa atenção. O que Jesus queria demonstrar, ou o que Jesus queria que nós aprendêssemos com tudo isso? É o que nós vamos passar a ver a partir de agora. A primeira coisa que nós devemos aprender com o que Jesus demonstrou nessa lavagem dos pés dos discípulos é que circunstâncias não são determinantes para a humildade. Muitas pessoas acham que a humildade ela deve ser praticada ou exercida dependendo da circunstância, dependendo do momento. E não é bem assim que funciona. Quando nós vemos o texto aqui em João 13, nós vemos que a circunstância não era nada favorável para Jesus estar lavando os pés dos discípulos. Ele sabia que ia para junto do Pai, ele sabia que seria crucificado, ele sabia que sofreria bastante, sabia inclusive que seria injustiçado, injuriado por aqueles que estavam ao seu redor. E mesmo assim, o que Jesus faz? Ele serve. Ele, mesmo tendo um futuro próximo ali, muito aterrorizante, ele deseja servir aqueles que estavam com ele. Isso é muito importante, porque essa lavagem dos pés coloca Jesus em uma condição de demonstrar aos seus discípulos que, independente do momento pelo qual eles estivessem passando, eles deveriam servir, eles deveriam estar colocando-se a serviço do seu próximo. Isso nos leva a vermos em várias circunstâncias onde esses discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos, eles realmente estavam dispostos a serem inferiorizados na sociedade para servirem aos seus próximos, para servirem aqueles que estavam ao seu redor. Basta que a gente observe, por exemplo, na situação do Pentecostes, na descida do Pentecostes, do Espírito Santo no Pentecostes, nós vemos que os discípulos eles foram taxados até mesmo de bêbados por aqueles que estavam ao redor, para levarem a palavra na linguagem, no idioma que essas pessoas compreendiam. Por isso, nós precisamos entender que a circunstância ela não é o fator determinante para a nossa humildade. Na verdade, o que vai determinar se nós vamos ser humildes ou não é o nosso compromisso real com Cristo Jesus. Se nós temos um compromisso real com Cristo Jesus, as oportunidades não vão dizer se nós devemos ser humildes ou não. Cristo Jesus vai incomodar os nossos corações através do Santo Espírito de Deus para de fato nos mostrar que nós precisamos ser humildes, precisamos abaixar um pouquinho a nossa bola para a gente realmente ter o caráter semelhante ao do nosso Senhor. Ter um caráter que demonstre que nós não servimos a nós mesmos, mas servimos ao nosso Deus. Por isso, o que Jesus fez é o que Ele quer que nós façamos hoje, independente da circunstância, independente do momento, servir ao nosso próximo, servir aqueles que estão ao nosso redor. Além do momento, da circunstância não ser o fator determinante para a nossa humildade, nós temos um segundo ponto, uma segunda razão que nos mostra isso. Merecimento não é determinante. Muitas vezes nós pensamos que para servirmos ao nosso próximo, para sermos humildes em relação a eles, nós precisamos receber um merecimento da parte deles. Como que funciona? Eu só vou responder de maneira branda quem já me respondeu de maneira branda primeiro. É a nossa ideia, é a concepção que a gente tem. A gente só vai ser humilde, bondoso, paciente com quem já é assim com a gente. Mas não é bem isso o que o texto nos mostra. Não é dessa forma que Jesus nos ensina. Basta que a gente olhe que em meio à sua crise, Jesus serve. Em meio a toda a situação que ele estava vivendo, Jesus decide servir. Inclusive aqueles que não merecem. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto a gente lia o texto, Jesus lavou o pé de todos, inclusive de Judas. Judas Iscariotes iria atrás de Jesus e ele teve seus pés lavados. Cristo lavou os pés, inclusive, daquele que trairia ele, aquele que não mereceria de forma alguma.
Se você não observou, ele lavou os pés de Pedro também, que é um daqueles que iriam negá-lo, ou aquele que iria negá-lo 3 vezes, como havia sido profetizado. Por isso, nós observamos aqui que o merecimento para a humildade não é uma base, não pode ser uma base. O fator que deve ser determinante para a humildade nesse quesito é entendermos que nós também não merecíamos o perdão do Senhor, e Ele nos perdoou. Por isso, nós devemos perdoar ao nosso próximo, devemos servir ao nosso próximo. A tentação de usar minhas circunstâncias como desculpa é muitas vezes muito grande para a gente evitar o serviço. Muitas vezes a gente pensa, não vou ser humilde, não vou servir ao fulano, ao ciclano, porque ele não merece. No dia tal, na hora tal, ele falou mal de mim, pisou no meu calo, deixou a desejar, e por isso eu penso que eu não devo servi-lo, não devo estender a mão e deixar a desejar. O problema é dele, eu não tenho nada a ver com essa situação. Pare e pense. Quais situações ou quais pessoas têm feito você querer desistir de servir? Quais são as pessoas que você tem realmente mais dificuldade de demonstrar a sua afeição, o seu compromisso com o Senhor? Quais são as pessoas que mais testam a sua fé? Quais são as pessoas que fazem realmente você ter dificuldade de servir? São essas pessoas pelas quais você tem que mais pedir em oração ao Senhor, para que Ele te capacite a verdadeiramente demonstrar o amor que você recebeu. Você precisa servir também a essas pessoas. A palavra do Senhor não nos instrui a servirmos aos nossos amigos. A palavra do Senhor nos instrui a servirmos ao nosso próximo. Inclusive tem a discussão a respeito de quem é próximo. Próximo pode ser qualquer pessoa, desde as pessoas que você ama até as pessoas que você tem algum tipo de resistência. Qualquer pessoa mesmo. E por isso, quero que você entenda o seguinte, o texto nos mostra algo muito simples. Jesus quer que você sirva até mesmo as pessoas que já te traíram, até mesmo as pessoas que já te negaram, até mesmo as pessoas que já deixaram a desejar com você de alguma forma. Jesus quer que você sirva a quem você tiver oportunidade. É muito difícil a gente aceitar essa verdade. É muito dolorido para os nossos corações aceitar que até mesmo as pessoas que não gostam de nós, a gente tem que servir. Mas é a verdade, meu querido. É verdade, minha querida. Nós temos que servir até mesmo aqueles que não gostam da gente. Até mesmo aqueles que falam mal da gente. Se tivermos oportunidade de servir, temos que servir. Temos que ser o braço estendido. Não significa que você vai aceitar tudo que eles estão fazendo de ruim, todas as coisas que eles estão fazendo de mal em relação a você. Mas significa que você não vai retribuir o mal com o mal. Não é você ser capacho dele, mas você ser um servo fiel do Senhor. Sempre que você tiver a oportunidade de servir, sirva. Outra orientação que a gente tem é que a sua posição em relação a essa pessoa ou à sociedade não conta. Muitas pessoas pensam o seguinte, não, mas eu sou pastor, eu não posso agir dessa forma com o fulano que falou mal de mim, não, que me critica. Não, eu sou presbítero da igreja, o fulano ali, ele deixou a desejar comigo uma vez e eu sou o presbítero, eu não posso fazer isso. Não, porque eu sou o diácono, sou presidente da SAF, sou presidente da UMP, da UPA. Não, porque eu tenho tanto tempo de igreja, a minha posição aqui não deixa que eu faça dessa forma, não posso servir fulano, não. Mas volte para o texto. Jesus sabia quem ele era, meu querido. Ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia. Mas mesmo assim, Jesus serviu aqueles homens. Se você ainda não entendeu, nesse contexto, quem lavava os pés era a pessoa menos digna. Era a pessoa que normalmente tinha uma função específica na casa para isso. Era um servo, um serviçal que fazia isso. Então, uma pessoa de baixa estima, de baixa valia naquela sociedade. E Jesus, ele traz para si exatamente isso. Apesar de ele ser o Filho de Deus, apesar de ele ser o Verbo que deu existência a tudo, ele lava os pés daqueles pecadores, daquelas pessoas que o trairiam, que o negariam. Por isso nós observamos aqui que Jesus era autossuficiente e não precisava servir. E mesmo assim ele serviu para nos dar o exemplo, para nos demonstrar como nós poderíamos estar fazendo com relação ao nosso próximo, com relação às pessoas ao nosso redor. Mesmo assim, mesmo sendo autossuficiente, ele decidiu, de fato, servir, trazer realmente serviço àqueles que estavam ao seu redor, que não mereciam e que estavam abaixo da posição daquele que é o Verbo de Deus, mas mesmo assim, Jesus resolveu servir. Jesus e seu reino
eles estão em colisão com o nosso mundo, com a nossa sociedade, porque nós aprendemos que na nossa sociedade o importante é nós subirmos no conceito, na avaliação dos outros. E, na verdade, a gente não ganha nada fazendo isso, né? Por exemplo, eu só vou servir, eu vou agradar as pessoas que, de alguma forma, possam me trazer algum retorno. Quem não for me ajudar, não for me trazer algum retorno, eu não vou servir. E não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que Jesus nos ensina, não é isso que Jesus deseja de nós. A próxima instrução que nós temos aqui é a lavagem dos pés e a cruz. Jesus explica o que ele está fazendo para aqueles discípulos, para que eles compreendam que não é só Jesus se humilhando naquele momento, é demonstrando que ele está os lavando, ainda que de forma figurativa, para aquilo que ele faria na cruz, perdoando os pecados não só deles, mas de todos nós somos eleitos do Senhor. Isso significa para nós, meus irmãos, que Jesus capacitou aqueles discípulos a estarem fazendo em semelhança ao que ele fez, que é servir mesmo aqueles que não merecem. Jesus explica a Pedro, inclusive, que a humildade que ele teve em relação a eles foi para demonstrar o que eles deveriam fazer e que se ele não aceitasse ser lavado por Jesus, ele não poderia ter relacionamento com Jesus. Isso significa para nós que aqueles que não são lavados por Cristo Jesus não podem imitar Cristo Jesus. E se você foi lavado por Cristo Jesus, você deve servir, deve se comportar, deve almejar assemelhar-se a Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso, resgatados exclusivamente para a glória do Senhor. Então entenda que em um momento ou outro você vai acabar se achando em uma situação que você não se sente confortável, mas que é da vontade de Deus que você sirva, que você viva dessa forma. Portanto, entenda que é para o seu crescimento e principalmente é para a glória do Senhor. O próximo ponto que nós temos aqui é a graça diária. Na lição da semana passada, nós aprendemos que o perdão ele não deve ser condicionado à quantidade de vezes. Portanto, se eu já perdoei o fulano algumas vezes, eu devo estar pronto para perdoar várias outras. Não significa que deve ser um perdão indiscriminado, no sentido de não chamar a atenção da pessoa. Não significa que eu devo estar pronto para perdoar novamente. Na nossa lição atual, nós observamos que Jesus, no versículo 10, ele está falando sobre relacionamento. Ele está nos chamando a atenção para a importância de entendermos como que o perdão que eu estou recebendo deve ser o perdão que eu estou compartilhando também. E por isso, quando a gente olha, Jesus está explicando aos discípulos que, em outras palavras, eles foram justificados, eles foram perdoados diante de Deus. E eles não devem viver da graça só daquele dia para os próximos dias, ou da graça que receberam anteriormente. Eles devem estar exercitando a cada dia a demonstração prática que estão sendo perdoados naquele dia também. Isso serve para nós entendermos que o meu arrependimento deve ser diário. O meu compromisso de revisar a minha vida diante de Deus deve ser diário. Você, meu querido, deve a cada dia pedir a Deus que sonde o seu coração e te mostre onde você precisa melhorar, onde você precisa ser aperfeiçoado para a glória dele. Significa que nós não recebemos a promessa apenas de uma vida após a morte, mas também de uma vida antes da morte. E isso implica para nós, de modo direto, que nós precisamos, de fato, estarmos vivendo assim para demonstrarmos que fomos resgatados, fomos realmente comprados em Cristo Jesus. Quanto mais você demonstra arrependimento e nascer de novo, mais você é capacitado a demonstrar que Cristo Jesus é o Senhor sobre a sua vida. Portanto, a graça de Deus sobre as nossas vidas é diária. E a nossa resposta a essa graça também deve ser diária. O nosso compromisso com o Senhor deve ser demonstrado diariamente. O último ponto que nós temos aqui é servindo aos outros. Pare agora e pense em uma pessoa que você ama, uma pessoa que é difícil de conviver, uma pessoa que é sua inimiga, sua adversária na vida. E comece a pensar nessas três pessoas enquanto nós lermos os seguintes textos que nós veremos agora. O primeiro deles, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A primeira instrução que isso nos traz é sejam dedicados uns aos outros. Significa tratar essas pessoas como se fossem da sua família. Isso implica para nós tratar essas pessoas como se fossem nossas mães, nossos pais, nossos irmãos e por aí vai. Mesmo as pessoas que nós temos dificuldade
com elas, mesmo as pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento com elas. Outra orientação, honrem uns aos outros, ainda em Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros, significa tratar com seriedade, com respeito, com estima, mesmo as pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento com elas. Difícil, né? Mas é uma ordenança do Senhor para nós colocarmos em prática e desenvolvermos relacionamentos com essas pessoas. Outra orientação, Romanos 15:7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Aceitem-se uns aos outros. Cada vez que nós falhamos com o outro, cada vez que nós falhamos em aceitar o outro, melhor dizendo, nós perdemos a oportunidade de servir. Por isso, nós temos que aceitar que o outro vai deixar a desejar. Por isso, nós temos que aceitar a falha dele. Não significa passar o pano, não significa ignorar a falha, mas aceitar que ele vai nos ferir, vai deixar a desejar em algum momento e estarmos prontos para estarmos trabalhando isso e ajudando-os a melhorar também, como Cristo nos ajuda a melhorar, mesmo nós errando constantemente diante dele. Próxima orientação, carreguem os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando outro cristão está passando por uma dificuldade, é nossa oportunidade de nós estarmos servindo a ele e deixando que a carga dele não fique tão pesada, porque nós vamos carregar um pouquinho também. Isso significa para as nossas vidas que nós vamos estar apoiando este irmão para que ele não caia, para que ele não sucumba ao excesso da carga que ele está carregando. Por isso, é muito importante que nós entendamos que o problema de um dos nossos irmãos é o problema de todos nós. A necessidade de um dos nossos irmãos é a necessidade de todos nós. Precisamos entender isso para vivermos da forma como agrada a Deus, servindo uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. Eu não sei se você já teve que carregar carga e carregar sozinho. A gente que é homem tem uma dificuldade muito grande de aceitar ajuda, né, para carregar as coisas. A gente acha que vai conseguir carregar tudo sozinho. Mas quando você recebe a ajuda, a carga fica mais leve e o serviço rende mais. Por isso, quando você perceber alguém que precisa de ajuda, ajude. E quando você for oferecida a você ajuda, aceite. É importante nós termos humildade para oferecermos ajuda e humildade para aceitarmos sermos ajudados também. Por isso, carreguem os fardos uns dos outros. Última orientação que nós temos, suportem uns aos outros, que é o que Efésios 4:2 nos ensina. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Um suporte ele impede a queda, ele sustenta. Suportar os outros significa impedir que eles caiam. Como nós vimos na terça-feira, o suporte ele não significa de tolerar, significa de dar sustento, de dar apoio ali no momento. Por isso é muito importante nós entendermos que suportar uns aos outros não é só você ter uma estima pelo outro, não é ter um nível de tolerância mais alto com o outro, não é só isso. Suportar uns aos outros significa estarmos prontos para segurar a pessoa para que ela não caia, para estar realmente dando apoio, força para a pessoa vencer. É o que nós temos muita facilidade de fazer com os nossos familiares, com as nossas famílias. E muitas vezes nós deixamos a desejar com relação aos irmãos na fé, com relação às pessoas ao nosso redor. Tudo que nós falamos aqui, tanto sejam dedicados uns aos outros, honrem uns aos outros, aceitem uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros e suportem uns aos outros, é para você pensar em como você pode aplicar para com a pessoa que você ama, com a pessoa que é difícil lidar, e com a pessoa que provavelmente é um inimigo, um adversário seu na vida. Pense em como você pode aplicar isso no relacionamento com essas pessoas e veja como, de fato, Deus vai te capacitar a estar dando o seu melhor para a honra e glória do nome dEle. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados para servirmos e para estarmos levando as cargas uns dos outros. Isso significa que nós vamos ter situações difíceis de nós vivermos, de nós lidarmos, e isso é aceitável, isso é normal. Nós temos que estar prontos para sermos trabalhados por Deus. Nós temos que estar prontos para estarmos realmente vivendo em abnegação, altruísmo, humildade, paciência, tolerância, mansidão e por aí vai. Nós somos chamados para vivermos de uma forma diferente do que o mundo nos ensina, da forma como Deus nos ensina, que Cristo nos ensina. Portanto, é muito importante que você viva em oposição ao que o mundo exige de você. Ser grande no mundo é viver em autossuficiência. Ser grande no olhar de Cristo
é ser totalmente dependente dele e servir ao seu próximo. Portanto, meu querido, portanto, minha querida, esteja pronto a servir ao seu próximo, da maneira que ele precisar, na oportunidade que Deus der a você. Sirva para ser grande. Na perspectiva de Deus, a grandeza vem com a humildade. Sejamos humildes para sermos grandes aos olhos de Deus, que é o único local que importa. Sejamos humildes para glorificarmos o nome do nosso Senhor. Deus nos abençoe e nos capacite a sermos assim. Feche seus olhos, vamos orar e pedir a Deus para tratar os nossos corações. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas e pedimos, Senhor, capacite-nos a colocarmos em prática o que nós aprendemos nessa oportunidade. Santo Deus, nos leve a estarmos desenvolvendo as nossas vidas de uma forma que agrada ao Senhor. Senhor, nos capacite a verdadeiramente colocarmos em prática a humildade, a abnegação, o altruísmo que o Senhor exige de nós. Que o sacrifício de Cristo Jesus nos capacite a sermos melhores do que nós já somos, ó Pai, melhores do que nós éramos anteriormente. Que o sacrifício de Cristo Jesus nos capacite a servirmos até as pessoas difíceis, até as pessoas que nós temos dificuldades. Senhor, nos capacite a sermos mais semelhantes ao Senhor, mais semelhantes a Cristo Jesus. Santo Deus, que esse seja realmente o verdadeiro desejo dos nossos corações. E assim nós vivamos para a honra e glória do Seu nome. E é o nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Se necessário, volte o vídeo, reveja alguma parte, comente com a sua família, trabalhe para que vocês possam crescer na presença do Senhor. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Tenha uma excelente manhã e um bom domingo na presença do Senhor.